Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós ainda estamos nesse trabalho com, com a metodologia de recuperação e aprofundamento, e vocês não tinham tido tempo. Eu sei que agora nós estamos aí, vocês principalmente estão num período de fechamento de bimestre, alguns conselhos já iniciando. Mas mesmo assim eu preciso desse feedback de vocês, pelo menos dentro daquele recorte de arte que eu indiquei dentro do documento total lá, aquela tabela onde tem cada componente, né? Porque nós estamos trabalhando com o documento para além dos componentes de língua portuguesa e matemática. É um método que tem 3 etapas e que sistematizou o trabalho que a gente já tem fazendo. Então, em termos de inovação, é apenas a questão da sistematização de um trabalho que todos nós conhecemos. Eu preparei aqui uma imagem inicial para a gente refletir sobre esse documento, essa metodologia de recuperação. Então, aqui tem a imagem de um aluninho frustrado, né, que tirou um. E como que a gente pode estar resolvendo isso? Como que a gente pode, nesse momento tão difícil, que estamos todos empenhados na busca ativa, no resgate desses alunos? Eu preparei essa imagem porque a gente não pode deixar isso acontecer, né? Também para além de todos os nossos esforços que todos nós fizemos durante esse ano, desde o início do ano, quantas coisas nós passamos e ainda estamos passando, muito aprendizado, muito desafio, muita angústia, muita frustração. Eu sou uma pessoa bem positiva na vida e gosto sempre de enxergar a luz no fim do túnel. Estamos aí partindo, finalizando esse terceiro bimestre, com esse trabalho, já pode ser aplicado, deve ser aplicado nessa semana de recuperação, que nós estamos na semana 6. Essa semana foi um pouco curta, nós ainda temos o feriado de amanhã, em algumas escolas, boa parte, ainda vai ter mais alguns dias aí para fazer a SEI, que é a semana de estudo intensivo. Então, é essa mensagem final, porque tudo isso, por mais angústias que nós tenhamos, que a gente continue tendo, é tentar voltar esse olhar para tudo que veio também de positivo, né? Porque foi um desafio para todos nós e para os alunos também. Cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu olhar, a sua forma de enxergar e de lidar com esse momento, né? E as famílias também, alunos já do ensino médio, né? Alguns que já jogaram a toalha, outros que continuam ainda se empenhando, mas nós sabemos que o fato é que temos ainda muitos alunos a serem resgatados no sentido do engajamento, né? E estamos aí para iniciar esse último bimestre. Então, esse momento de recuperação, ele é essencial, tá bom? Então, a gente tem que pensar sempre nas estratégias. Então, dando sequência, aqui a gente tem os 6 pilares, como eu digo, a motriz, né? O que sustenta essa ação. Então, nós temos sempre o currículo, com foco nas habilidades essenciais. Nós temos os recursos didáticos, né, que são os materiais impressos para os alunos que não têm o acesso, e os digitais. Toda essa formação que eu já havia falado para vocês na última
no nosso último encontro. Essa formação toda, não só a TPC pela escola, a TPC pela ADE, a TPC pela EFAP, Centro de Mídias, e mais uma série de materiais que também paradidáticos, para além, né, que nós, em nossa pesquisa, acabamos por agregar a nossa formação. Né? Temos a tecnologia pelo Centro de Mídias, passou por uma atualização, vocês devem ter percebido, o acompanhamento constante, que o lema é não deixar ninguém para trás, né? Eu sei que esse acompanhamento está sendo feito exaustivamente, até os professores estão envolvidos, vocês estão envolvidos nisso, nós estamos, todos tentando acompanhar não só no sentido de enviar atividades e receber o feedback, mas também de uma aproximação maior para saber o que está acontecendo com esse aluno. A avaliação, tem as diagnósticas e formativas, que eu coloquei apenas para relembrar, para retomar, que são essas 3 etapas. É a ativação inicial, que, como eu falei, isso não é novidade para a gente, né? Porque é algo que nós sempre fez parte da nossa prática, e até da nossa prática formativa, da ADE, do núcleo com vocês, porque a estrutura, ela é sempre a mesma, como tudo, ela só vai se aprofundando. Eu vou citar o Zabala, assim, bem grosso modo, tudo acaba sempre nisso, gente, começo, meio e fim, né? Ativação inicial é o começo, o meio é o desenvolvimento e o fim é a finalização, né? Porque tudo sempre tem que ter no final, uma sistematização, né? E que indique aí, né, os resultados, indique os elementos para que a gente possa verificar o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, esse movimento, ele é contínuo também. Então, a gente finaliza e retorna, né, para a próxima aula. Né? Então, esse movimento, ele é sempre contínuo, ok? Então, nós temos aí a sondagem, a apreciação, que eu já apresentei para vocês, o objetivo da aula, isso é muito importante, né? Aqui, ampliar o repertório do estudante, isso é muito importante, é difícil, médio e longo prazo, mas assim como nós fazemos também esse movimento de nos repertoriar cada vez mais, quanto mais nós estudamos, pesquisamos, focamos na nossa formação, naturalmente o nosso repertório vai se ampliando. Vocês podem eu gostaria de interagir bastante com vocês. Deixa eu ver, a Luciana, já li, preparei as aulas, o complicado foi, não preparou nada. Então, a gente vai falar um pouquinho do ensino médio hoje, tá bom, Lu? Por que eu coloquei aqui os 3 ciclos? Porque, como eu havia mostrado para vocês na semana anterior, não na semana anterior, na TPC anterior, nós buscamos habilidades de suporte até lá atrás, nos anos iniciais, se necessário. Essa busca pela habilidade de suporte vai depender sempre da análise de vocês. Dentro do documento, vocês têm tudo. Dentro do currículo, vocês têm tudo, a partir dos anos iniciais. Então, aqui eu fiz um recorte das habilidades do primeiro ano do ensino médio, que vocês sabem que ele não veio ainda no mesmo formato do ensino fundamental, ou seja, ainda continua com as 4 linguagens a serem trabalhadas dentro de um bimestre. Mas já temos aqui os objetos de conhecimento, a indicação de tudo. Esse material aqui
também está lá no Currículo Paulista, no site da EFAP Currículo Paulista, do segundo bimestre. Eu estou falando isso porque eu espero que vocês busquem aí, enquanto eu estou apresentando, essa página, ou quem tem impresso, ou quem armazenou isso de alguma forma, né? Porque é o nosso material principal. Eu parei no terceiro bimestre porque aqui ele traz já bem separadinho cada linguagem a ser trabalhada. Isso do primeiro ano do ensino médio. Então, qual habilidade aqui eu indiquei? A de teatro, trazendo, fazendo um paralelo na estrutura que foi montado o ensino fundamental. Mas vocês veem que a gente já tem um caminho aqui de conseguir trabalhar a mesma linguagem que o ensino fundamental. Como nós estamos no fundamental trabalhando teatro, então eu trouxe também essa linguagem. Mas nós temos em artes visuais, em dança, em música, também habilidades, e arte visual, gente, não é porque vem para o quarto bimestre no fundamental que ela não está presente nas demais, música que já foi trabalhado, dança e teatro agora. O que a gente faz é apenas dar um foco um pouco maior na linguagem do bimestre. Mas, como eu sempre falo, sem perder todo esse hibridismo que existe, toda essa conjunção de elementos, de modalidades. A gente só não pode desfocar e apenas citar a linguagem do bimestre para que outra sobressaia. O foco é aquela linguagem a ser trabalhada naquele bimestre, tá? E todas dialogam, como a gente já sabe. Então, eu peguei essa aqui, olha, a de teatro, distinguir espaço cênico e não convencional, e o corpo espetacular, e o objeto de conhecimento, intervenção em espaços não convencionais. Então, essa é a habilidade selecionada do terceiro bimestre para o primeiro ano do ensino médio. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat para mim, eu conto muito com a interação com vocês, mesmo sabendo das formações, de toda essa demanda que vocês estão, eu compreendo isso, também estou, né, nessa demanda, né? Mas nós estamos aqui agora, nesse momento, para fazer esse trabalho, tá? Então, eu conto muito com vocês, principalmente hoje. O que vocês entendem? Eu nem vou perguntar a distinção entre um espaço cênico convencional e não convencional, porque isso aí, né? Mas o corpo espetacular. O que vocês entendem pelo corpo espetacular? E por que o corpo espetacular está aqui nessa habilidade essencial, com esse objeto de conhecimento, de intervenção em espaços não convencionais? Vocês podem, por favor, escrever para mim? Mesmo os que não dão aula para o ensino médio, na sua formação geral, tem que ter a apreensão desses, não são termos, né, mas desses conceitos, porque isso começa, como eu falei, começa lá atrás, a união de várias linguagens que compõem o espetáculo. Quem mais? O que vocês entendem por corpo espetacular? Sonoplastia, figurino, iluminação, feedback do público, etc. Tudo que podemos realizar através de teatro. A gente tem que sempre focar no momento do que a gente está. Mais alguém? Estamos aí falando do corpo espetacular dentro dessa habilidade. Por que está aí o corpo espetacular dessa habilidade? Junto com esse conceito de espaços de apresentação convencionais e não convencionais.
Por que será que está o corpo? O corpo é o que para o teatro? Todos nós sabemos, né? A gente começa a ver isso já lá no 7º ano. No currículo anterior, a gente já começava a ver no 7º ano. Corpo como objeto central, o suporte, isso mesmo, Mari. Que é isso que a gente passa para o aluno. Na dança também, né? Nós temos o corpo. A gente já sabendo que o corpo é o suporte, aí a gente vem com essa expressão, corpo espetacular. Então vamos seguir. Eu estou de olho aqui no relógio porque eu me atrasei. Diz que espetacular é a forma de ser, de se comportar, de se movimentar, de agir no espaço, de se emocionar, de falar, de cantar e de se enfeitar. Isoladamente, né? Então a gente tem aí o termo espetáculo, né? Que lógico que ao longo do tempo, isso coloquialmente acabou virando uma expressão de grandiosidade, né? A gente fala, ai, que espetáculo, nossa, hoje você está um espetáculo, né? Então, assim, no uso comum, né? Mas em teatro, em dança, na arte, né? Porque qualquer evento artístico é um espetáculo, né? Uma exposição de arte visual, né? É um espetáculo, né? Então, dentro da arte tem um contexto mais definido, né? E no dia a dia, rotineiramente, a gente acaba usando, porque é uma forma de ser, como o Adriano colocou aqui, para além do rotineiro, não é verdade? Por isso que é um espetáculo. Então, em teatro, o termo espetáculo, ele está ligado na sua etimologia exatamente a cena, a encenação, ao ato de se fazer ser. Eu fiz um resumo aqui, mas está dentro do que vocês colocaram. O termo espetacular, como aquilo que atrai o olhar, como poética da cena, como acontecimento extra-rotineiro. Assim, para ter só uma base de entendimento, porque tem muito mais além disso, né? É como, eu não lembro mais, desculpa, gente, quem falou, né? Que são todas as formas, todos os elementos. Porém, você pode ter dentro de uma encenação, dentro daquele espetáculo, daquela cena, aquela interpretação, atuação, a depender do gênero teatral, né? Aquilo que atrai o olhar. E isso essa atração, atrair o olhar do espectador, que está bem ligado à catarse também, que é aquela ligação direta, a poética da cena. A gente sempre fala em arte sobre as poéticas pessoais e as poéticas coletivas dentro do teatro, isso se torna algo que alcança o coletivo, né? E o que seria esse acontecimento extra-rotineiro, fora da rotina? O corpo como objeto central, ele é o foco central que faz o espetáculo acontecer. Corpo espetacular na dança, movimento executado pelos dançantes. Então, aí, se você tem esses 3 aspectos que o corpo do ator consegue projetar para o observador, para o público, para a plateia, quando eles coincidem, essas 3, não são nem 3 formas, eu coloquei aqui para resumir melhor, né? Mas são intrínsecas essas formas, né? Aí a gente pode falar em corpo espetacular, porque ele consegue juntar esses 3 aspectos. Ficou claro? Não dá para a gente se aprofundar muito nisso, porque, como o Laudinho colocou aqui, isso aqui, gente, em teoria, na parte teórica de teatro, isso é muito aprofundado,
muito aprofundado, faz parte de toda a formação de um ator, mas está no nosso currículo, e no primeiro ano do ensino médio. Então, é difícil conceituar, assim, que estratégia a gente vai usar para que o aluno se aproprie dessa ideia do corpo espetacular. Agora, esse termo corpo espetacular, ele está dentro de uma habilidade do primeiro ano. Vocês sabem qual é a faixa etária do primeiro ano do ensino médio. E é a habilidade essencial que está no documento. É o que vem, é a habilidade que eles escolheram para colocar ali. E como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai recuperar? Isso aqui é um exercício para a metodologia, é essa a proposta, para a metodologia de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Então, assim, eu não estou trazendo algo para complicar, eu tirei da habilidade. E qual a relação disso? Espaços de apresentações, espaços cênicos não convencionais e o corpo espetacular. Por que está dentro dessa habilidade? Vamos voltar lá. Ó. E tendo como objeto de conhecimento intervenção em espaços não convencionais. Tá? Então, é nesse sentido que eu quero deixar claro para vocês. Esse professor de ensino médio, ele vai recepcionar, ele vai receber, ele vai fazer essa sondagem também, ele vai buscar os conhecimentos prévios desse aluno, quando ele tiver nessa habilidade, lá do fundamental. Então, ele tem a ver com vista, com aspecto, com chamar a atenção pública. Dentro da etimologia, como eu falei, que veio para o lado mais coloquial, mais informal, mais usual do cotidiano, né? E também tem o aspecto de cena. Mas ele tem uma derivação já, olha, de olhar, observar atentamente, contemplar. Agora, chamar a atenção pública. Se a gente volta aqui, ó, como aquilo que atrai o olhar. E aqui eu trago uma imagem e um exemplo para que vocês observem e reflitam sobre o que a gente já falou até agora, dessa habilidade, do corpo espetacular, dessa intervenção em espaços não convencionais, essa intervenção cênica. Então, aqui é uma imagem de um espetáculo que fez muito sucesso, que é do grupo Teatro da Vertigem. Eu já conhecia esse grupo, já conheço, já trabalhei com muitas coisas deles, e então eu fui atrás dessa imagem, desse espetáculo que eu me lembrei, exatamente por quê? Porque é um exemplo que a gente pode usar dentro dessa habilidade. Você está recuperando um aluno do primeiro ensino, do primeiro ano do ensino médio, ou até você pode estar recuperando um do segundo. E como fazer essa recuperação? Porque, assim, o que eu quero que vocês entendam, o que eu preciso, né? Quem sou eu para querer? O que eu espero, o que eu preciso que vocês entendam, é exatamente isso. Esse documento não traz algo a mais. Ele sistematizou um trabalho que nós já conhecemos. E se vocês forem perceber ao longo desse ano, quanta coisa foi sistematizada. Nós temos aí mais meia hora e eu gostaria que essa meia hora fosse exatamente para que vocês entendam, eu espero ter deixado isso claro, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Porque a partir disso, vocês têm no documento aquelas sugestões das sequências didáticas seguindo essas três etapas. Ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização. Lembrando que a finalização não é a avaliação. Finalização é um momento de verificação do que você fez dentro desses três momentos, quais os movimentos, quais as estratégias você usou para que você possa já partir para a próxima etapa da sua sequência didática.
é a sua organização. Ó, durante 2 aulas eu vou abordar isso aqui, então você faz, e é aquilo, começo, meio e fim. Isso ainda não está acontecendo. Se não está acontecendo e vai para o aluno, porque uma coisa é você preparar a sua aula quando a aula é presencial, agora não, você está mandando para ele o teu roteiro. E o teu roteiro também segue essa estrutura, tem que ter o começo, o quê, o porquê, o que é a habilidade que vai ser trabalhada, o porquê. Lembra da estrutura da ação? Aquela hermenêutica, aquele exercício hermenêutico da estrutura da habilidade, você aplica também no seu plano, no seu roteiro, na sua sequência. Porque aí esse roteiro vai chegar direto para o aluno. E o aluno tem que entender. Então, a linguagem tem que ter a estrutura, mas de uma forma que o aluno entenda. Ele tem que fazer as ligações ali, através do que você está oferecendo para ele. Então, através dessa habilidade, a gente já tem a noção do corpo espetacular, e aí o exercício primeiro, você vai usar essa habilidade numa recuperação de aprofundamento, numa sequência didática de recuperação e aprofundamento, mas você tem que entender essa habilidade primeiro. E ela está bem objetiva e bem direta. A habilidade é essa e o objeto de conhecimento é esse. Qual a ligação? Em poucas palavras, no entendimento de vocês. Vamos lá. Uns 3 minutinhos para vocês escreverem aí no chat. Não como vocês recuperariam, nada disso. Mas qual o entendimento de vocês, agora que a gente já falou sobre o corpo espetacular, o espaço, aqui faltou o espaço cênico convencional e não convencional, com todos esses conceitos, e dentro do objeto de conhecimento de intervenção em espaços não convencionais, do que a gente está falando aqui? Que a gente tem que fazer esse fechamento, né? O que se espera? O que essa habilidade está pedindo do aluno? Qual o papel do corpo espetacular nessa distinção pelo aluno entre os espaços cênicos? É isso que está pedindo. Então, vamos ler, né? A ação, qual o comando, qual a comanda da habilidade? A ação é que ele seja hábil para distinguir os espaços cênicos, convencionais dos não convencionais. Então, o que a gente tem que ver aqui, pessoal? Vamos supor que vocês sejam, é lógico que vocês não vão dar uma aula assim para o aluno, e nem eu estou dando aula aqui para vocês, eu estou orientando em ATPC. Diferenciar, tá? Diferenciar. E o que o corpo espetacular tem a ver com essa distinção pelo aluno, conseguir distinguir. Por que está esse corpo espetacular aqui? É isso que a gente tem que entender quando a gente destrincha uma habilidade. E aí linkar isso com o objeto de conhecimento, que é a intervenção em espaços não convencionais. Diferenciar os espaços e o estado corpóreo. Como? Como ele vai fazer isso? Vamos lá. Uma construção da inter-relação entre o ator, corpo espetacular, e o público. E gostei dessa, Valdir. O corpo é o suporte. O corpo vai se adaptar aos espaços. A gente pensa em espaços não convencionais. Olha, eu coloquei a imagem de novo do espetáculo Bom Retiro. Se o objeto de conhecimento é intervenção em espaços não convencionais, a gente está falando do quê? É super simples.
Uma construção da inter-relação entre o ator... ele é um instrumento exibitório que segura a cena, ação, preenchendo os 9 campos do palco ou os 360 graus de um espaço não convencional. Perfeito, perfeito. O corpo espetacular aí, no caso, dentro de um espaço não convencional, aqui na imagem, olha, gente, o que a gente vê aqui? Em que espaço que está aqui? Na rua. Ah, mas quando a gente fala em espaço não convencional, a gente fala só em arte de rua, em teatro de rua? Não. Eu já assisti espetáculos teatrais em prédios de banco, em galpões antigos. Exatamente. Da intervenção cênica, do corpo espetacular como suporte para que o aluno consiga distinguir a atuação, a encenação e todos os elementos, como o Laudinho falou lá em cima, todos os elementos do teatro dentro de um espaço não convencional. Essa intervenção, ela não necessariamente é improvisada, porque a intervenção também segue todo um projeto. O corpo experimentando diferentes espaços na cena. Mas, exatamente, como que a gente vai passar isso para o aluno? Porque quando a gente fala em intervenção, gente, dá a impressão que é uma coisa jogada, o aluno normalmente, né? Mas, é como eu estava falando, a intervenção tem todo um projeto, tem toda uma estrutura ali por trás. Não é à toa, né? O que muda? O espaço. Inclusive, eu deixei aqui um trecho de um artigo exatamente sobre os espaços arquitetônicos. E é bem interessante porque ele fala assim, quando um arquiteto ele vai projetar, né, um edifício não no sentido é o edifício no sentido mais estrito da palavra, né, de uma edificação, aí vem edifício. Ele tem todo o processo criativo dele, mas ele não pensa que ali, naquele espaço que ele projetou e que foi construído, possa acontecer uma encenação, uma intervenção, uma performance, como disse o Pedro. Não está no universo dele, não está no objetivo dele. Aí que vem, que está a beleza da arte, né? Mas mesmo aquela edificação, aquele prédio, seja ele qual for, as construções mais clássicas, não tendo essa previsão, o teatro pode entrar lá, a dança pode entrar lá, a música pode entrar lá. Isso é intervenção, mas sempre com um projeto estruturado. Então, a gente não está falando aqui de intervenção de chegar lá. É a condição que a arte tem de interferir em qualquer espaço. Aí que a gente consegue entender melhor o conceito do corpo espetacular. E quando a gente tem lá, aqui nesse slide que eu passei para vocês, ó, o espetacular como um acontecimento extra-rotineiro. Por isso que aqui fala da junção desses 3 aspectos do corpo espetacular. Aquilo que atrai o olhar, poética da cena e
o espetáculo como acontecimento extra-rotineiro. Aqui a gente pode falar o espetáculo como aquilo que atrai o olhar, o espetáculo como poética da cena, o espetáculo como acontecimento extra-rotina. Invadindo o cotidiano. A junção disso é na junção disso que surge o corpo espetacular. E isso ocorre, no caso aqui, eu não estou falando que o corpo espetacular não acontece no palco convencional, tá? É que a gente está focando nessa habilidade. Quando eu perguntei, o corpo espetacular é o corpo espetacular, ele não pertence apenas a espaços não convencionais, mas principalmente no aspecto contemporâneo, sim, os dois andam juntos mesmo, porque se não acontecer isso, na sua intervenção, você não tem um espetáculo. Você não vai atingir, você não vai atrair o olhar. Vamos supor uma intervenção cênica numa estação de metrô, lá onde passa o trem mesmo, ali na plataforma. Vamos pensar, nós falamos em prédios, em edificações. Praça pública, a gente consegue entender, mas a gente sempre fica naquele conceito e é isso que tem que aprofundar no aluno, daquela coisa, é arte de rua. Gente, tudo isso para falar que é arte de rua. Não, mas não é arte de rua. Tudo bem. Em último caso, a gente chama de arte de rua, performance de rua, happenings, não é verdade? Mas a gente tem que ter essa compreensão para que não fique aquela coisa de que o aluno aprende lá no sexto ano o termo teatro de rua e ele chegue lá no terceiro ano do ensino médio, segue a vida inteira dele achando que é arte de rua. Ou seja, o olhar dele não foi atraído, ele não entendeu o que isso vai causar nele. O que ele trouxe do desenvolvimento da educação durante o período que ele ficou com a gente, para que ele compreenda e entenda tudo aquilo que ele está sentindo, ou não entenda, mas saiba porque não está entendendo. E esse extra-rotineiro é exatamente isso. Eu dei o exemplo de uma plataforma, pensa ali naquele espaço, para quem conhece São Paulo, da Baldeação da Sé. Uma intervenção cênica ali. Quanta coisa não é, né? Quanta coisa. Até rotineira, mas que a gente passa batido. Eu vivi muito na cidade, gente, como o ser humano passa, e tem tanta coisa acontecendo ali, na frente, dos lados, atrás, e ele passa e vai deixando para trás. E, de repente, eu admiro muito, muito, muito isso. Muito. Porque é uma forma, realmente, tem o aspecto social pleno aí. É uma forma de você chacoalhar a sociedade. Agora, a gente está nessa forma remota de teatro online, que eu achei muito bacana, os ingressos são de 10 a 20, para você assistir espetáculos assim, que ficam curtíssimas temporadas, né? E os sátiros. Gente, essas referências são maravilhosas, Adriano. Essas referências até que os colegas estão colocando aqui, é uma delícia de ler. É uma delícia. Por quê? Se você for ler textos pedagógicos, isso a gente já tem, tá? A gente tem muito. Mas ler realmente esses grandes mestres. Então, assim, quando vocês tiverem, assim, qualquer oportunidade, vocês veem que lá no grupo eu coloco sempre, né? Quando tem um curso grátis, não importa o que for, gente, se for uma horinha, meia horinha.
façam, tá? Façam, porque essa compreensão toda vem. Lógico que cada um tem uma linha, segue, né? Vai seguindo aí um mestre, nem se fala em doutrina para mim, eu não gosto desse termo para teatro, né? E nem para dança. E nem para arte, para falar a verdade. Ficou claro, gente? Eu gostei que vocês interagiram bastante. E aí, aqui eu deixei, ó, para que vocês, eu montei já esses slides para que, em cima dessa habilidade, é que hoje não deu tempo, porque a gente faria isso agora. Ó, vocês iam buscando. E só para falar uma coisa, para encontrar, para identificar a habilidade de suporte, eu tenho que necessariamente ir desde lá dos anos iniciais? Não. Mas dentro da sua pesquisa, você pode fazer isso numa ordem decrescente. Quando você vê, de repente, você já está chegando lá no quinto, porque você está vendo que o seu aluno vai precisar de uma habilidade lá do começo. Mas você pode, eu deixei aqui a título de exercício, ó, você pode já, dentro da sua pesquisa, encontrar no sétimo, no nono, às vezes até numa habilidade de dança, que foi do segundo bimestre. Vocês entenderam o movimento? Então, não é uma obrigatoriedade que você comece lá do primeiro ano dos anos iniciais. Agora, eu indico esse exercício, tá, para vocês se apropriarem mais rápido do método. Eu fico por aqui, agradeço a vocês, muito obrigada pelas palavras e até breve, tá bom? Beijos e bom estudo agora também com a IFAP.